Assalamu alaikum, pessoal. Hoje trago mais uma notícia que aconteceu aqui no Egito tão pouco tempo, logo a seguir ao crime da Nayara. Vamos a isto. Há pouco tempo, o tribunal deteve um estudante universitário por 15 dias enquanto aguardava investigações sobre o assassinato de uma colega em Zagazig, no Egito. Zagazig é uma cidadezinha ali no norte do Cairo. Foi agora há pouco tempo, 11 de agosto de 2022. O Tribunal de Primeira Instância de Zagazig decidiu na quinta-feira manter sob custódia um estudante universitário por 15 dias enquanto se aguardavam as investigações sobre as acusações de assassinato premeditado de uma moça chamada Salma Bahga, uma colega de 20 anos. Gente, muito novinhos. De acordo com as investigações, o acusado se chama Islam Mohammed. Ele admitiu ter matado Salma ao esfaqueá-la várias vezes com uma faca que estava na sua posse, na entrada de um prédio em Zagazig, ali no delta do Nilo. Salma era uma estudante de mídia de 20 anos da Universidade de Al-Shuruk Academy. A vítima ela foi esfaqueada 17 vezes, sendo que 2 foram nas costas e o restante na frente do peito. Com várias testemunhas apresentando seus depoimentos, a polícia chegou logo aonde tinha que chegar. Muito rápido também, e ele acabou confessando. Após o ataque, os espectadores eles correram para o local, o pessoal ouviu, né? Correram para o local do crime, detiveram o suspeito, fecharam os portões do prédio e não deixaram ele sair de lá até que a polícia chegasse. Ele fez o serviço todo ali na entrada do prédio. Eu vou deixar para vocês aqui, não se esqueçam de estar aqui até o final. Eu vou deixar aqui o videozinho que anda correndo aí, que vai se ver pouco, mas consegue se ver ali o que está acontecendo dentro do prédio. O suspeito então foi imediatamente levado sob a custódia pela segurança da área, né? Enquanto as ambulâncias levavam a menina para o necrotério do hospital de Al-Ahrar. As investigações então começaram, revelaram que o réu estava perseguindo a vítima depois que ela o rejeitou. Qual foi o motivo do crime? O mesmo que o da outra moça. Ela o rejeitou. Ele também ameaçou difamá-la depois que a sua família rejeitou a proposta de casamento. O que está acontecendo com estes jovens de hoje em dia? Não querem levar um não. Ele ameaçou então difamá-la depois que a sua família rejeitou a proposta de casamento, devido que ele abusava de certas substâncias e que ele tinha crenças extremistas. 11 testemunhas foram interrogadas pela promotoria. Mais ou menos 5 deles eram os que viram realmente ele fazer o serviço. Foram aqueles que estavam segurando o portão para ele não sair até que a polícia chegasse, né? Fizeram isso e ele disse que era com um canivete e tudo foi ali na entrada do prédio. Só que o canivete era desse tamanho. Então no exame dos legistas revelou então que a menina tinha 15 punhaladas na frente e 2 nas costas. Então, quando entrevistado, o acusado, ele foi visto até com tatuagens, que não é costume nos muçulmanos, né? E isso também foi uma coisa desfavorável. Ele foi visto, ele tinha tatuado Salma, meu amor, no peito e Salma no braço direito, em vermelho. Então, de acordo com um canal de notícias aqui, Al-Ahram, ela era estudante da faculdade de informática da Academia Al-Shuruk. Ela e o suspeito eram colegas da mesma escola, da mesma universidade, né? A promotoria disse que ele a ameaçou e a alguns membros da sua família que ele ia fazer o que fez. Então, observando que eles ignoraram as ameaças, ele continuou, porque eles achavam que, não, ele não vai fazer, não vai se repetir de novo a mesma situação. Então, tudo foi feito com muita rapidez. A polícia imediatamente, em 48 horas, a promotoria estabeleceu as provas e o réu, ele passou da prisão preventiva para réu, né? Então vamos lá, ouvindo então os depoimentos de 15 testemunhas, além dos laudos periciais, o telefone dele foi verificado, da vítima também e de seus amigos. Dados digitais que foram encontrados nele, então tudo estava ali. Apesar dele ter confessado, aqui se usa também fazer provas verídicas.
aqui também se usa buscar provas mais verídicas, mais contundentes, para provar realmente que foi aquela pessoa. Então Mohammed cometeu sim o crime e ele confessou, e ele está em tribunal, agora neste momento ele está preso. Ele confessou tudo em detalhes durante a investigação pela promotoria e pelo tribunal especializado. Ele disse aos promotores que estava em um relacionamento com Salma, mas aqui eles normalmente pedem a permissão dos pais primeiro e aí sim fazem um relacionamento. Não se pode dizer que tem um relacionamento se os pais não permitirem antes. Ele disse aos promotores que então estava nesse relacionamento quando ela decidiu acabar com tudo, porque os seus pensamentos eram muito subversivos, inclinados ao ateísmo, e ela temia que a sua família, como era religiosa, também não aprovasse esse estilo de vida e as muitas tatuagens que cobriam os braços e tronco do rapaz. Então, isso foi o relato dele, mas ele já tinha pedido a mão dela, digamos assim, aos pais e foi-lhe negado. Também estão com muita mania de achar que só porque a menina conversa com eles já estão querendo alguma intenção, né? Que estão com alguma intenção, uma intenção de relacionamento. Uma pessoa não pode ter muitos amiguinhos assim por aqui. Mohammed então confessou que foi premeditado, foi tudo constatado porque ele colocou um post no Facebook que ele fez uns dias antes do incidente, na qual ele disse assim, que eu vou abalar o próprio trono de Deus. O que ele queria dizer com isso, né? Depois que a Salma o rejeitou, não foi somente a Salma tinha que fazer o que a família dela também quisesse, porque ela não ia fazer uma coisa que ia contra os princípios nem dela nem da família. Depois de tudo isso, depois daquele acidente lá com a menina Nayara Ashraf, muitos usuários de mídia social expressaram simpatia até pelo assassino. Gente, onde nós estamos? Algumas pessoas chegaram a falar sobre o algoz de uma forma como se fosse um herói. Após o crime de Nayara, muitos usuários de mídia social expressaram até simpatia pelos algozes, como até algumas pessoas da religião, que foram dizendo por aí que as roupas da menina desempenharam um papel no seu crime, na sua morte. Que ele pediu até às famílias egípcias que ensinem a modéstia às suas filhas, para que não provoquem os homens a chegar a crimes horrendos como esse. Da mesma forma, um mês depois, Salma foi esfaqueada. Comentaristas nas mídias sociais também reagiram aconselhando as mulheres a não se juntarem com os homens quando estiverem na universidade, não conversarem muito com eles, porque isso só lhes trará problemas. Segundo a cultura daqui, eu tenho que às vezes até concordar, porque eles aqui têm uma cabeça que mesmo os mais jovens, a mulher não vale nada, a mulher tem que fazer o que ele quer, se não fez, vamos lá, elimina. Uma mensagem para todas as alunas do ensino médio e de universidade: não conheça nenhum homem ou aceite ajuda de nenhum homem enquanto estiver na universidade. Ué, mas só na universidade? Não coloquem as suas famílias em risco de vergonha. Se um menino decidir postar uma foto sua privada ou questionar a sua honra, como é que vai ser? Essa menina que perdeu a vida de Zagazig, ela estava coberta, completamente velada, uma verdadeira crente muçulmana, estava de hijab, e ela foi tirada da sua vida pelo mesmo motivo que a menina Nayara. As duas eram muçulmanas, só que Nayara vestia-se moderno. Estamos agora aqui pensando o que a nossa sociedade aqui egípcia, hipócrita, poderá dizer sobre isso, disse um usuário no Twitter aqui, não é? Um grande número de usuários da mídia social apoia a pena de morte para o assassínio de Salma também, desse Islam Mohammed, descrevendo como o único impedimento eficaz para o problema desenfreado da violência é a pena de morte no país, né? Essa violência que está crescendo, não é só aqui, a gente sabe, mas está um absurdo. Aqui não era de se esperar e os jovens estão se passando, e essa violência de gêneros, homens contra mulheres e vice-versa. Na quinta-feira,
2 anos depois, para vocês terem uma ideia, 2 anos após uma emissão no tribunal do Cairo, uma pena de morte foi aplicada aqui a 2 homens, que em 2018 mataram uma jovem no distrito de Ma'ad, no Cairo, enquanto tentavam roubá-la. Alguns de vocês devem ter ouvido esse assassinato, que eles estavam numa carrinha e a moça estava andando na rua com a bolsa, eles puxaram a bolsa dela, só que ela saiu presa no carro e ela foi arrastada vários quilômetros até que eles parassem e vissem que ela estava morta. Após 20 meses, desde a decisão do tribunal, a sentença de morte foi executada agora, dia 11 de agosto. Para 2 homens que foram considerados culpados pelo assassinato de uma mulher de 24 anos, Mariam Mohammed, em Ma'ad, no Cairo. Em outubro de 2020, a Mariam ela foi morta ao atravessar a rua, depois que desses 2 homens que agora foram para a forca, em um carro. Então eles tentaram roubar sua bolsa e arrastar o corpo pela estrada enquanto passavam. Uma arma de fogo e 2 armas de fogo foram também encontradas em poder dos réus quando eles foram presos. O que está acontecendo no mundo é algo peculiar. Eu nem sei explicar, mas que está acontecendo em toda parte. E aqui não é diferente. Só que temos aqui uma sociedade onde os homens às vezes conseguem se esconder através do poder que eles já têm. Mas as leis estão mudando e os algozes estão sendo pegos, porque eles aqui são bem primários em algumas armações que eles fazem. Então é isso. Eu vim aqui hoje dar essa notícia para vocês, que nem um mês depois, outra menina da universidade, mas agora dentro de um prédio, tinha acabado de chegar nesse prédio, ela foi ali abordada pelo seu algoz e não teve sorte. Muito boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Deus vos proteja. A gente volta aqui para contar mais histórias, mais cultura, mais notícias do Egito. Um grande beijo. Deus abençoe.